Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo fala aqui da suprema excelência do amor. Amém? E diz assim a palavra de Deus, para nós sermos breves. Hoje é uma noite especial, é uma noite de Santa Ceia, uma noite que nós vamos comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. É o momento de nós refletirmos acerca da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com o Senhor. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo passa a nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Diz assim: ainda que eu falasse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Será que você pode agradecer a Deus? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelos milagres que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Obrigado a Deus por termos saúde para estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Abre os nossos ouvidos e olhos espirituais para que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco nessa noite, Pai. Faz, Senhor Deus amado, com que a Tua voz seja ouvida em cada coração aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Queridos, como eu disse, hoje que nós vamos tentar mostrar onde está o verdadeiro sucesso, antes nós precisamos mostrar onde está o verdadeiro fracasso, a verdadeira derrota. Porque a realidade, como a Lia contou agora, minha esposa, a respeito daquilo que Deus fez na vida dela, a realidade é que nós, como crentes, não estamos isentos da provação. Nós, como cristãos, não estamos isentos do fracasso. Apesar de sermos cristãos, na nossa vida, nós vamos ter momentos de derrota. Vão ter momentos de choro. Vão existir momentos de dor. Então, nós precisamos, dividir em 2 pontos. Assim como existe o fracasso na vida do cristão, existe o fracasso na vida cristã. Então, nessa noite, eu não quero falar acerca do fracasso nem do sucesso na vida cristã, mas eu quero falar do sucesso na vida do cristão e o fracasso na vida do cristão. É diferente, são coisas diferentes. Jó, por exemplo, não se dá para falar de cristão no tempo de Jó, porque Cristo ainda não tinha vindo, mas Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó, tinha sucesso tanto na sua vida com Deus, quanto na vida cristã, quanto na vida comum. Ele tinha sucesso em todas as áreas, e quando Jó perdeu tudo, quando Jó não teve mais sucesso na sua vida, Jó continuou tendo sucesso com Deus, porque Jó se aproximou de Deus. Jó ficou mais íntimo de Deus. Nós vivemos um tempo hoje em que existem cristãos mimados, crente birrento, crente que se as coisas não acontecerem do jeito que ele quer, ele faz biquinho e sai da igreja. E ele fica chorando pelos cantos. Mateus, no capítulo 5, no verso 10 e 12, vai dizer que bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça. E no texto que continua dizendo que vocês são bem-aventurados quando mentirem, quando levarem vocês para o tribunal e disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus.
Ou seja, a Bíblia está dizendo que vão existir momentos em que as coisas não vão dar certo, apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós sermos servidores de Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, se nós queremos viver em Cristo, vão existir momentos de perseguição na nossa vida. Vão existir momentos de luta, vão existir momentos de batalha. Então, qual a diferença, pastor, entre o fracasso na vida cristã e o fracasso na vida do cristão? É que o fracasso na vida cristã está atrelado ao meu comportamento com Deus. Está atrelado à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, a concupiscência da carne, está atrelado ao pecado. Eu sou derrotado na vida cristã quando eu peco contra Deus. Eu sou derrotado na vida cristã quando eu me afasto de Deus. Eu sou derrotado na vida cristã quando eu não me arrependo, quando eu não volto atrás, quando eu não me humilho na presença do Senhor. Então ocorre uma derrota na vida cristã. Agora, na vida do cristão, na vida daquele que se coloca diante de Deus, a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E não é à toa que no Salmo 1, quando nós lemos os primeiros versículos do Salmo de número 1, nós vamos ver que a palavra diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o texto termina dizendo que ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto no tempo certo, que a folhagem não seca, e tudo quanto fizer prosperará. Ó, que palavra maravilhosa! Ou seja, tudo que fizer prosperará. Mas a gente olha para a realidade da nossa vida, muitas vezes a gente diz: nem tudo que eu faço tem prosperado, pastor. Pastor, apesar de eu buscar Deus, apesar de eu ler a palavra de Deus, apesar, pastor, de eu ser sincero diante do Senhor, me arrepender dos meus pecados, porque pecar, todo mundo peca, mas eu me arrependo, pastor, eu busco a presença de Deus, eu sou fiel, e ainda assim, existem coisas que não acontecem do jeito que eu quero. A promoção que eu esperava não aconteceu, a prova que eu ia fazer, eu fui reprovado, eu sonhei tanto, por conquistar alguma coisa, de repente aquilo não dá certo. A palavra nos dá um exemplo claro. Quando nós lemos, no livro de Juízes, no capítulo 1, no verso 19, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel, debaixo de uma promessa de Deus, começa a conquistar território. E a promessa do Senhor era justamente essa, que o povo iria tomar posse de uma terra que manava leite e mel. E o substituto de Moisés, Josué, já havia morrido, então Deus levanta uma tribo, a tribo de Judá, para agora ser responsável pelas atitudes de Deus, ou por tomar aquele restante de território. Mas no capítulo 1, no verso 19, a gente vai ver que a palavra diz assim, que a mão do Senhor era com Judá. Mas havia um povo no vale, que eles não conseguiram tomar o território, porque aquele povo possuía carros de ferro. Ou seja, apesar da mão de Deus ser com eles, existia uma parte do território que eles não conseguiram tomar. Porque aquele povo era mais forte do que eles, aquele povo tinha mais habilidades, um povo que já trabalhava com ferro, um povo que possuía uma tecnologia que eles não possuíam. Então eles não conseguiram cumprir toda a promessa de Deus naquele lugar e de certa forma foram fracassados nessa área. Apesar da mão de Deus ser com eles, apesar do Senhor estar à frente, naquele momento, naquela área, eles foram fracassados. Ora, então nós entendemos que pode haver negócios de um cristão, você pode ser um homem de negócios cristão, que possa falir.
Você pode ser um estudante cristão que possa ser reprovado. Você pode ser um trabalhador cristão que pode ficar desempregado. Você pode ser um atleta cristão que de repente vê o sonho da sua vida ir por água abaixo porque você não conseguiu atingir determinado índice. Ou seja, o sucesso da nossa vida, ou o sucesso que nós achamos que é sucesso para nós, de repente não é sucesso para Deus. Ou aquilo que talvez seja muito importante para nós, talvez não seja para Deus. E daí eu vou fazer uma afirmação perigosa, que você tem que prestar atenção, querido, para você depois não deturpar o que eu falei. Porque às vezes, querido, Deus também pode te conduzir para o fracasso. E às vezes para a gente isso é difícil admitir. Que às vezes Deus pode nos levar para uma direção de fracasso, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Porque a pedagogia de Deus, a maneira de Deus te ensinar é pelas provas. A maneira que Deus tem para te ensinar, e essa afirmação pode ser muito forte para alguns, é porque as provas, o fracasso, a luta, as derrotas, elas servem como pedagogia de Deus para você. Serve como forma de Deus nos ensinar alguma coisa. Por isso nós precisamos mudar a nossa pergunta sobre o que é sucesso para Deus, mas o que eu estou aprendendo diante das derrotas que a vida tem me imposto. O que Deus quer me ensinar diante das situações que eu tenho vivido, diante daquilo que se perdeu, diante das noites de choro que você passou, diante dos momentos em que você planejou algo, você estudou, você investiu tempo, você investiu seu talento, você investiu dinheiro, de repente tudo se foi. O que Deus quer te ensinar com isso? O que Deus quer nos ensinar com isso, queridos? Nós precisamos perguntar para Deus: o que é sucesso para você, meu irmão? O que é sucesso para nós? Será que ter riqueza, poder, fama é o que Deus quer para mim? Será que ter, tudo isso é o que Deus quer para nós? Nesse texto que nós lemos da primeira carta do apóstolo aos Coríntios, Deus está dizendo para mim e para você que o verdadeiro sucesso, ele é encontrado no amor de Deus. Nós só encontramos o verdadeiro sucesso diante do amor de Deus. O apóstolo diz: olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu tenha uma grande habilidade de comunicação, ainda que eu tenha uma capacidade de me comunicar com a terra e os céus, ainda que eu conheça homens poderosos, ainda que eu consiga me comunicar com os anjos que assistem diante de Deus e que podem me servir na terra, se eu não tiver amor, não me serve de nada. Ainda que eu conheça e tenha o dom de profetizar, ainda que eu possua dons espirituais, ainda que eu seja usado por Deus para falar em nome do Senhor, ainda que eu seja usado por Deus para realizar grandes coisas e transformar talvez uma geração por meio de um dom, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha ciência, ainda que eu tenha conhecimento, ainda que eu tenha títulos, ainda que eu tenha diplomas, ainda que eu tenha reconhecimento da sociedade, ainda que eu tenha criado uma coisa que tenha mudado a sociedade à minha volta, o mundo ao meu redor, se eu não tiver o amor de Deus, nada adianta todo esse conhecimento, todo esse saber. Ainda que eu tenha fé e seja capaz de transportar os montes, ainda que eu tenha uma fé inabalável, ainda que eu creia, mas se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Ainda que eu seja um homem, uma mulher piedosa, que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu faça boas obras, ainda que eu acolha pessoas dentro da minha casa,
Ainda que eu seja uma pessoa maravilhosa, que não fale mal de ninguém, que consiga, abençoar outras pessoas, quer financeiramente, quer com uma ajuda. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu seja um militante. Conhece crente militante? Esteja disposto a entregar o meu corpo a ser queimado. Se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. Os padrões de Deus, o padrão de sucesso de Deus é diferente do meu e do teu padrão. O parâmetro de sucesso de Deus é diferente dos nossos parâmetros. Então, o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar disso que Deus quer nos ensinar hoje, queridos? Em primeiro lugar, que nós podemos aprender com os nossos fracassos. Nós podemos aprender com as nossas derrotas. Nós não conseguimos enxergar o todo, você não consegue enxergar o completo, a visão completa da sua vida ainda. Dizem, que a estação de metrô de Nova York é uma das maiores estações que existem. E existem pessoas que estão na pista controlando, todos aqueles trens, tudo aquilo que está sendo feito, e quem está na pista muitas vezes se perde a respeito de um trem que vai para lá, outro que vem para cá. Mas quem está na sala de controle consegue ver certo, corretamente, onde está, ou para onde deve ir cada trem, para qual lado deve ir. Deus está na sala de controle, meu irmão. De lá Ele consegue ver a tua vida por completo. A Bíblia diz que Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Nada foge das suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle dEle. Ele consegue ver a tua vida por completo. Não adianta tentar se torturar, tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu com a minha vida, que perdas eu tive esse ano, no ano que passou. Às vezes a gente tenta questionar Deus com essas coisas, a gente se tortura. Talvez a pergunta que devamos fazer é: o que eu poderia ter feito de diferente? Qual foi a minha reação? Ou qual foi a sua reação diante das perdas, diante das lutas, diante das derrotas? Qual foi a sua reação, meu irmão? Será que a tua reação foi xingar? Foi espraguejar? Será que a tua reação foi acusar todo mundo, acusar Deus, acusar as pessoas à sua volta? Ou será que você se aproximou mais de Deus? Talvez precisemos olhar com um olhar diferente. Talvez precisemos pedir para Deus: Senhor, me leva um pouquinho nessa sala de controle, porque eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo nada, Senhor. Segundo lugar, segundo aprendizado que podemos ter diante dos fracassos e das derrotas, é: nunca desanime. Nunca desanime. Você sempre pode ter uma nova chance, ou uma nova oportunidade, ou algo novo que Deus quer fazer na sua vida, ou alguma porta diferente, uma porta nova que Deus quer abrir para você. Richard Nixon, se eu não me engano, foi o 37º presidente dos Estados Unidos. Mas antes disso, em 1960, ele perdeu a corrida presidencial por poucos votos para o presidente John Kennedy. E quando ele voltou para a cidade dele, na Califórnia, ele se candidatou a governador e perdeu também.
derrotado 2 vezes, talvez pensassem, acabou o homem, é o fim. E depois ele conseguiu ser presidente dos Estados Unidos. E quando foi presidente dos Estados Unidos, já no início do segundo mandato, foi envolvido no esquema de corrupção, de Watergate, um famoso, e ele, para não enfrentar o impeachment, ele renunciou. Quando todos pensavam que Richard Nixon já tinha sido derrotado politicamente, já não servia para nada, de repente lá estava ele, poucos anos depois, fazendo palestra na Universidade de Oxford, fazendo palestra aqui e acolá, e a revista Newsweek, então, coloca ele na capa da sua revista, dizendo, ele está de volta. Então, quando perguntam para ele, qual o segredo, o que ele fez, para retornar, e as pessoas ouvirem, ter credibilidade, ele agora mais maduro diante daquilo que passou, agora com comentários mais profundos, ele então diz, você nunca será vencido quando fracassa, você será vencido somente quando desistir. Nunca desista, nunca, nunca, nunca. Meu irmão, Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para permanecer. Hoje pela manhã, eu aconselho você a assistir depois. O pastor Roberto pregou uma mensagem que foi, permaneça. Permanecer. O segredo da árvore, querido, é permanecer. Jó, diante do seu sofrimento, diante das lutas que passou, ele chega à conclusão e diz, olha, ainda que a árvore tenha perdido os seus ramos, ainda que tenha perdido tudo, e ela fique seca, ao cheiro das águas, os seus ramos se renovarão, ela vai começar a brotar novamente, ela vai começar novamente a crescer, a ter possibilidade de vida, a ter possibilidade de gerar frutos. E o segredo da árvore, meu irmão, é que ela ainda continua plantada. Talvez a sua vida hoje, se nós olharmos, a gente vai ver sequidão. Talvez hoje você esteja passando pelo inverno, em que não há frutos, não há folhas bonitas, não há flores. As folhas caíram. E quem olha, passa e diz, não dou nada por ele, não dou nada por ela. Porque não sabem, querido, que ao cheiro das águas, brotos novos vão começar a surgir. Vai começar a ter folha nova. Vai começar a ter um caminho novo para você. Mas o segredo é que você ainda está plantado. Você ainda está no chão. Você ainda está pegando os nutrientes da terra, ainda que ninguém esteja vendo. Ainda que ninguém esteja vendo o que está acontecendo na sua vida, a transformação que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, ao cheiro das águas vai voltar a dar frutos. Porque o teu sucesso, meu irmão, não está na aparência do homem, não está nas riquezas do homem, não está no poder, nem na ciência, nem na sabedoria. O teu segredo está no amor de Deus. O teu segredo está no favor de Deus por você. E a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, querido. Nos amou tanto. Que na mensagem do domingo passado, Pablo aqui falava do amor de Deus. Falava desse amor que nós não conseguimos medir, que foi capaz de dar o seu próprio filho, seu único filho. Esse amor foi por você. Esse amor foi por mim. E é por isso que nós podemos ter tudo, nós podemos perder tudo, nós podemos não ter nada, queridos, mas podemos ter o amor de Deus.
E é por isso que nós podemos ter fracasso na vida e ainda ter sucesso na vida cristã. E também nós podemos ver pessoas que têm sucesso na vida, mas são extremamente fracassadas na vida cristã. São fracassadas na vida com Deus. Mas Deus te chamou para o sucesso. E o sucesso, segundo Deus, é o sucesso que é encontrado no seu amor, na sua misericórdia. E a Bíblia diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus acrescenta, queridos, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A ceia de hoje, esse momento que nós vamos participar daqui a pouco, só é possível porque Deus nos amou. Só é possível porque Ele pôde dar a sua vida por nós. Ele se entregou na cruz por nós. Só é possível porque Ele nos amou primeiro. Porque nem amar nós conseguíamos. Nem amar a gente conseguia sequer enxergar a Deus. Porque a Bíblia diz que nós, quando não estamos em Deus, nós estamos em trevas. Estamos vivendo pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Então nós precisamos compreender que tudo que temos, tudo que somos e aquilo que viermos a ser, vem de Deus. Vem de Deus para a sua vida. Sabe, você não é... Aqui eu estou vendo alguns profissionais, vou falar olhando para o outro lado, mas você não é uma cabeleireira cristã à toa. Você não é uma dona de casa à toa. Você não é um estudante à toa. Um oficial à toa. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E talvez não tenhamos sucesso numa área, mas o mais importante é termos sucesso diante de Deus. A Bíblia conta uma situação que já para nós servimos a ceia, mas a Bíblia conta uma situação de pessoas que tiveram muito sucesso, que chegaram diante de Jesus, numa parábola que o Senhor Jesus nos conta, e que elas chegaram diante de Jesus e disseram: Senhor, mas no Teu nome nós profetizamos. No Teu nome, Jesus, o nosso ministério era um ministério muito, muito frutífero, nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos muitas coisas para Ti. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Às vezes nós estamos medindo sucesso pelos dons. Estamos medindo sucesso pelo tamanho da nossa fé. Onde nós temos colocado a fé acima do amor. Onde nós estamos dizendo: olha, se eu uso a minha fé e dá certo é porque Deus aprova. Se eu uso a minha fé e a fé cura, é porque Deus está aprovando o que eu faço. Mas uma coisa não tem relação com a outra, querido. Você pode ter uma fé maravilhosa. Você pode ter fé, e a Bíblia aqui está dizendo, até para transportar os montes. Mas se isso não for movido pelo amor de Deus, nada disso vai adiantar. Nada disso tem valor para Deus. A tua busca por saber mais, a tua busca por conhecer mais, a tua busca por adquirir mais diplomas, só tem valor se estiver no centro da vontade de Deus, se for movido pelo amor de Deus. Se estiver alinhado com o amor de Deus. Nós, como igreja do Senhor, e o Senhor Jesus mesmo nos diz, devemos sim ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Mas se isso não estiver movido pelo amor de Deus, se for simplesmente para fazer uma propaganda ou marketing, isso não agrada a Deus. Isso não tem valor para o Senhor.
No fim, queridos, o verdadeiro sucesso, né, ele está atrelado com a eternidade. O verdadeiro sucesso está atrelado aonde eu vou passar a eternidade. E nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Vamos passar a eternidade adorando na presença do Senhor. Onde nós vamos amar o Senhor, né? Conhecer como somos conhecidos por Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Será que você está pensando em desistir, querido? Saiba que Cristo teve todos os motivos para desistir. A Bíblia diz que ele foi abandonado, que nos seus últimos momentos, os próprios discípulos o abandonaram. Ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi espancado, foi humilhado, foi crucificado, mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque ele te amava, querido. Porque ele me amava. E ele, quando fala a respeito do relacionamento entre marido e mulher, quando Paulo vai dar um conselho aos maridos, Paulo diz: amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, nós devemos amar as nossas esposas a ponto de dar a nossa vida por elas. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, é o dia em que nós devemos sim expressar o nosso amor, nossa consideração pelas nossas esposas, mulheres próximas, mas principalmente, queridos, expressar o amor de Deus na nossa vida, expressar o cuidado de Deus na nossa vida. Não desista, meu irmão. Existe uma nova chance de Deus para você. Existe um novo caminho que Deus pode abrir para você. Existe uma nova saída que Deus pode mostrar para você. Tenha fé. Tenha esperança. Mas principalmente, seja guiado pelo amor. Que ao comermos desse pão, possamos experimentar todo o amor de Deus. Todo o cuidado de Deus na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Que possamos experimentar Teu cuidado em todo o tempo. Em todo o tempo. Comamos do pão, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O verdadeiro sucesso conta para a eternidade. É aquilo que conta nos céus. O verdadeiro sucesso está relacionado a onde nós vamos passar a eternidade. Esse Deus não te abandonou. Esse Deus não te deixa só. Ele está contigo, meu irmão. Mesmo nos momentos de choro, de tristeza, de dor, de fracasso, Deus está contigo. E como eu disse, a pergunta que devemos fazer é: o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer te ensinar com essa prova que você está passando? O que Deus quer te ensinar com essa falta que existe? O que Ele quer te ensinar com essa situação difícil que você tem vivido, que você tem passado, aí dentro da sua casa, na sua vida? O
O que Ele quer te ensinar? Talvez seja essa a pergunta que devamos fazer para Deus. Pelo sofrimento da cruz, nós aprendemos que a vida não é nossa, mas a vida é de Deus. Pelo sangue derramado na cruz, aprendemos que fomos salvos pelo sacrifício de um único homem. E que também devemos nos sacrificar pela vida dos nossos irmãos. Ô Senhor, Deus quer nos ensinar muita coisa, querido. Deus quer te ensinar a ser mais manso. Deus quer me ensinar a ser mais humilde. Deus quer me ensinar a confiar nele. Deus quer me ensinar a entregar todas as coisas para Ele. Deus quer me ensinar a ter fé no momento de escassez. Deus quer me ensinar a olhar para os céus quando todos olham para a terra. Deus quer me ensinar a olhar com olhos espirituais enquanto o mundo inteiro olha com os olhos carnais. Deus quer te ensinar muita coisa, a perdoar, a pedir perdão, a voltar atrás, meu irmão. Deus quer jogar por terra esse orgulho. Tem muita coisa que Deus quer nos ensinar. A reconhecer que você é falho, a reconhecer que você não é perfeito. Deus quer te ensinar a falar de maneira mais mansa, a dobrar sua língua, meu irmão. A engolir um sapo. Deus quer te ensinar isso. Deus quer te ensinar perseverança, a continuar crendo contra a esperança. Deus quer te ensinar tanta coisa, querido. Quanta coisa que Deus quer nos ensinar, meu amado. E é por isso que nós passamos por momentos difíceis. Porque nós ainda temos muita coisa para aprender com Deus. Ainda temos muita coisa para ser ensinado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor ainda quer nos ensinar, Senhor. Obrigado porque podemos aprender de Ti. Será que você pode ficar de pé, meu irmão? Obrigado porque podemos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Nos ensina, Senhor. Obrigado que ao tomarmos esse cálice, queridos, possamos estar disponíveis para aprender do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que Ele nos mostre aonde devemos aprender, aonde devemos ser ensinados por Deus. Em nome de Jesus, bebamos do cálice. Aleluia, Jesus. Aleluia!